Imagine receber ligações de um número que não deveria existir. Imagine que essas ligações chegassem sempre no mesmo horário, com vozes diferentes, sussurrando segredos impossíveis. Agora, imagine descobrir que essas vozes sabiam coisas sobre você que nem você mesmo sabia. Esta é a história de um homem que documentou o impossível por 3 anos. E quando você ouvir o que ele descobriu, vai entender por que algumas ligações nunca deveriam ser atendidas. Meu nome é David e eu trabalho como técnico de rádio amador há mais de 15 anos. Minha rotina sempre foi simples: monitorar frequências, registrar interferências e manter os equipamentos funcionando. Até que, em março de 2021, tudo mudou. Era uma terça-feira comum quando recebi a primeira ligação estranha. O número no identificador de chamadas era algo que nunca havia visto antes. 00000013. Não apenas zeros, mas terminado em 13. Quando atendi, ouvi apenas estática seguida de uma voz feminina sussurrando: "O acidente na ponte será na próxima quinta-feira, às 17h42. Desliguei imediatamente, pensando que fosse algum trote, mas algo sobre aquela voz me incomodou profundamente. Tinha uma qualidade artificial, como se fosse humana, mas não completamente. 2 dias depois, na quinta-feira, às 17h42 exatos, um caminhão perdeu o controle na ponte principal da cidade. 3 pessoas ficaram feridas. O acidente foi noticiado em todos os jornais locais. Coincidência, pensei, até que a segunda ligação chegou. Era sexta-feira, exatamente às 23h13. O mesmo número impossível. Desta vez, uma voz masculina, igualmente artificial. A tempestade que vem trará mais do que chuva. Ela trará uma descoberta enterrada há 67 anos. A tempestade chegou no domingo seguinte. Foi uma das piores que nossa cidade já viu. Quando passou, as águas da enchente revelaram algo enterrado no Parque Central. Um carro antigo, um Ford de 1954. Dentro dele, encontraram os restos mortais de uma família que havia desaparecido há exatos 67 anos. Foi nesse momento que percebi que algo muito maior estava acontecendo. Decidi fazer o que qualquer técnico de rádio faria: começar a gravar tudo. Nos meses seguintes, as ligações se tornaram regulares, sempre do mesmo número impossível, sempre às 23h13, sempre com informações que se tornavam realidade. Uma voz de criança me disse sobre um incêndio que aconteceria na padaria da esquina. Aconteceu. Uma voz de idoso sussurrou sobre a morte súbita do prefeito. Ele teve um infarto na semana seguinte. Uma voz de mulher jovem previu a descoberta de uma fraude milionária na prefeitura. Os documentos foram encontrados exatamente onde ela disse que estariam. Cada ligação durava exatamente 2 minutos e 13 segundos. Cada voz era diferente, mas todas tinham aquela mesma qualidade estranha, como se fossem humanas, mas processadas por algum tipo de filtro. Comecei a documentar tudo meticulosamente. Criei planilhas com datas, horários, vozes e previsões. Gravei cada ligação em equipamentos de alta qualidade. Pesquisei sobre o número, consultei especialistas em telecomunicações. Ninguém conseguia explicar como um número com essa numeração poderia existir. Após 6 meses de registros, comecei a notar padrões estranhos. As vozes pareciam conhecer detalhes íntimos da minha vida. Uma delas mencionou o nome do meu cachorro de estimação da infância. Outra sabia sobre uma cicatriz que tenho no joelho desde os 8 anos. Uma terceira voz descreveu perfeitamente o interior da minha casa, incluindo detalhes que eu nunca havia mencionado a ninguém. Mas o mais perturbador aconteceu em setembro de 2021. A voz naquela noite era diferente, mais clara, mais presente. Era a voz de uma mulher que eu reconheci imediatamente.
Era a voz da minha mãe. Minha mãe, que havia morrido quando eu tinha 12 anos. David, ela disse, você precisa parar de procurar respostas para perguntas que não foram feitas para você. Algumas portas foram fechadas por uma razão. Fiquei paralisado. A voz era exatamente como eu me lembrava, com o mesmo tom carinhoso, a mesma cadência. Mas havia algo errado. Ela sabia coisas que minha mãe nunca poderia saber. Detalhes da minha vida adulta, eventos que aconteceram décadas depois de sua morte. Decidi investigar mais profundamente. Passei semanas pesquisando histórias similares online, consultando fóruns de paranormal e entrando em contato com outros técnicos de rádio. Foi então que encontrei algo que mudou tudo. Em um fórum obscuro, encontrei uma postagem de um usuário chamado Frequência Zero. Ele descrevia experiências quase idênticas às minhas. Mesmo número impossível, mesmas características das vozes, mesmo horário das ligações. Mas sua postagem era de 2018, 3 anos antes das minhas primeiras experiências. Consegui contato com ele. Seu nome era Robert, e ele havia passado por exatamente a mesma situação que eu. As ligações começaram em 2015 e terminaram abruptamente em 2018, exatamente quando as minhas começaram. Elas param quando você entende, ele me disse durante nossa conversa, quando você finalmente percebe o que elas realmente são. Perguntei o que ele havia descoberto, mas ele se recusou a explicar. Apenas me disse, não procure, você não vai gostar do que encontrar. Mas eu não consegui parar. A curiosidade havia se tornado uma obsessão. Cada noite, eu esperava ansiosamente pela ligação das 23h13. Cada previsão que se tornava realidade apenas aumentava minha necessidade de entender. Em dezembro de 2021, aconteceu algo que mudou completamente a natureza das ligações. A voz naquela noite era a minha própria voz. Eu estava ouvindo a mim mesmo falar, mas dizendo coisas que eu nunca havia dito. David, minha própria voz sussurrou. Você entende agora? Nós não estamos prevendo o futuro. Nós estamos criando ele. O sangue gelou nas minhas veias. Continuei ouvindo, horrorizado, enquanto minha própria voz explicava coisas impossíveis sobre realidade, tempo e consciência. Sobre como algumas pessoas são escolhidas para serem âncoras entre diferentes linhas temporais. Sobre como as ligações eram, na verdade, tentativas de comunicação entre versões alternativas de nós mesmos. Você foi escolhido, minha voz continuou, porque você tem a capacidade técnica de receber e registrar essas comunicações, mas também porque você tem algo que as outras versões precisam. Você está vivo na linha temporal correta. Nos meses seguintes, as ligações se tornaram mais frequentes e mais específicas. Não eram apenas previsões gerais, mas instruções detalhadas sobre ações que eu deveria tomar. Lugares onde deveria ir, pessoas com quem deveria conversar, decisões que deveria tomar. Inicialmente, resisti. Não seguia as instruções. Mas quando não seguia, coisas ruins aconteciam. Pessoas próximas a mim se machucavam. Meu trabalho era prejudicado. Parecia que o universo estava conspirando contra mim. Quando finalmente comecei a seguir as instruções, tudo melhorava. Consegui uma promoção inesperada. Conheci uma mulher incrível. Minha vida parecia estar finalmente nos trilhos, mas eu não era mais eu mesmo. Estava vivendo de acordo com instruções de vozes que vinham de um número impossível. Cada decisão que tomava era baseada em sussurros de versões alternativas de mim mesmo. O ponto de virada veio em março de 2022, exatamente um ano após a primeira ligação. Naquela noite, a voz era diferente de todas as outras. Era limpa, clara, completamente humana. Era a voz de um homem mais velho, cansado. Meu nome é David, ele disse. Eu sou você, mas de uma linha temporal diferente.
Uma linha onde eu não parei de procurar respostas. Meu coração parou. Continuei ouvindo, sabendo que estava prestes a descobrir algo terrível. Você precisa entender, a voz continuou, que nós não somos as únicas versões de nós mesmos. Existem milhares, talvez milhões de linhas temporais onde versões diferentes de David existem. Algumas dessas versões descobriram como se comunicar através das barreiras entre realidades. Ele fez uma pausa e pude ouvir o que parecia ser choro. Mas há um preço. Cada vez que uma versão se conecta com outra, uma delas precisa se sacrificar. Precisa permitir que a outra assuma o controle de sua linha temporal. A verdade me atingiu como um raio. Todas as decisões que eu havia tomado baseadas nas instruções das vozes não eram minhas. Eu estava sendo lentamente substituído por versões alternativas de mim mesmo. Cada instrução seguida era mais um passo na direção de me tornar outra pessoa. Você ainda tem uma chance, a voz do Dave mais velho continuou. Você pode quebrar o ciclo, pode parar de atender as ligações, mas precisa fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Perguntei como eu saberia se já era tarde demais. Você saberá, ele respondeu, quando começar a fazer as ligações. A conexão foi cortada. Fiquei sentado no escuro, processando o que havia ouvido. Olhei para o telefone, esperando que tocasse novamente. Mas não tocou. Durante as semanas seguintes, não recebi nenhuma ligação. O silêncio era ensurdecedor. Eu havia me acostumado tanto com as vozes que sua ausência parecia antinatural. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que tudo havia sido uma elaborada alucinação? Será que o estresse do trabalho e da solidão haviam criado uma fantasia complexa em minha mente? Mas então, em uma noite de abril, algo aconteceu que confirmou que tudo havia sido real. Eu estava trabalhando tarde em meu equipamento de rádio quando, de repente, senti uma compulsão irresistível de pegar o telefone. Disquei um número que não reconheci, mas que meus dedos pareciam conhecer automaticamente. Era o número 000000013. A ligação foi atendida por uma voz que eu reconheci imediatamente. Era a minha própria voz, mas mais jovem, mais inocente. Era a voz de uma versão de mim que ainda não havia passado por essa experiência. Alô? A voz disse confusa. E então eu entendi. Eu não era mais o David que recebia as ligações. Eu havia me tornado o David que as fazia. O acidente na ponte será na próxima quinta-feira às 17h42. Ouvi minha própria voz sussurrar no telefone. Desliguei imediatamente, horrorizado, mas já era tarde demais. O ciclo havia recomeçado. Nos meses seguintes, descobri que não conseguia resistir à compulsão de fazer as ligações. Sempre às 23h13. Sempre para o mesmo número impossível. Sempre com informações que eu sabia que se tornariam realidade. Porque eu não estava mais prevendo o futuro. Eu estava criando ele. Cada ligação que fazia influenciava eventos na linha temporal da versão mais jovem de mim mesmo. Cada sussurro era uma manipulação cuidadosa da realidade, projetada para guiar aquela versão pelos mesmos caminhos que eu havia percorrido. E a versão mais jovem de mim mesmo estava fazendo exatamente o que eu havia feito. Registrando tudo, procurando respostas, sendo lentamente consumido pela obsessão. Agora, enquanto gravo esta história, percebo que tenho apenas uma escolha. Posso continuar o ciclo, continuando a fazer as ligações e garantindo que outras versões de mim passem pela mesma experiência. Ou posso tentar quebrar o padrão. Mas quebrar o padrão significa algo terrível. Significa que todas as versões de mim que estão atualmente recebendo as ligações ficarão sem orientação. Significa que suas realidades podem começar a entrar em colapso. Será que tenho o direito de fazer essa escolha? Será que uma versão de mim tem o direito de condenar todas as outras ao caos?
Estou gravando isso como um aviso. Se você está ouvindo esta história e se você trabalha com equipamentos de rádio ou telecomunicações, preste atenção aos sinais. Se você começar a receber ligações de números impossíveis, com vozes que sussurram segredos que se tornam realidade, não faça o que eu fiz. Não procure respostas. Não grave as ligações. Não tente entender o padrão, porque uma vez que você entende, você se torna parte dele e não há como voltar. Ontem à noite recebi uma ligação diferente. Não era do número 000000013. Era de um número que eu reconheci. Era o meu próprio número de telefone. Atendi e ouvi uma voz que me fez o sangue gelar. Era a minha própria voz, mas mais velha, mais cansada. David, a voz disse, você precisa parar de fazer as ligações. Você precisa quebrar o ciclo. Era uma versão ainda mais velha de mim mesmo. Uma versão que havia passado por tudo isso antes, múltiplas vezes. Quantas vezes? Perguntei. Esta é a 13ª vez, ele respondeu. E esta pode ser a última, se você fizer a escolha certa. Agora entendo por que o número terminava em 13. Não era apenas um número, era um contador. Um registro de quantas vezes o ciclo havia se repetido. Eu sou a 13ª versão de David a passar por essa experiência. Existem outras 12 versões fazendo ligações para outras versões mais jovens, perpetuando o ciclo infinitamente. Mas a versão mais velha me disse algo que mudou tudo. Você pode parar. Você pode escolher não fazer a próxima ligação. Mas precisa entender que isso significará que você deixará de existir. Sua linha temporal será absorvida por uma das outras versões. Nesta noite, às 23h13, terei que fazer uma escolha. Posso pegar o telefone e continuar o ciclo, fazendo a ligação que garantirá que uma versão mais jovem de mim passe pela mesma experiência. Ou posso escolher não fazer nada, sabendo que isso significará a minha própria extinção. Mas talvez a extinção seja preferível à perpetuação infinita de um ciclo de obsessão e controle. Sadem, enquanto gravo estas palavras finais, percebo que talvez esta seja a verdadeira lição de tudo isso. Às vezes, a única maneira de quebrar um padrão destrutivo é aceitar que você pode não sobreviver ao processo. Se você está ouvindo esta gravação, significa que tomei a decisão certa. Significa que escolhi quebrar o ciclo, mesmo sabendo o preço. Mas se você começar a receber ligações estranhas, se números impossíveis começarem a aparecer em seu identificador de chamadas, se vozes sussurrarem segredos que se tornam realidade, lembre-se desta história. E lembre-se, algumas ligações nunca deveriam ser atendidas. São 23h12. O telefone está na minha frente. Posso sentir a compulsão crescendo, a necessidade irresistível de discar aquele número impossível. Mas desta vez, vou resistir. Desta vez, vou escolher o silêncio. Desta vez, o ciclo terminará comigo. E talvez, apenas talvez, isso seja o suficiente para libertar todas as outras versões de mim mesmo que estão presas nesta rede infinita de ligações impossíveis. O telefone está tocando, mas eu não vou atender. Nunca mais.